Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal. Para quem chegou e não me conhece, eu sou Carol Lacerda, fonoaudióloga, especialista em neuropsicologia há muitos anos, atuando aí nessa área e acredito fortemente que todo profissional que lida com saúde, com educação, com pessoas, deve e precisa dominar o funcionamento cerebral. Então, esse é o objetivo do meu canal. Estarei sempre aqui entregando aulas e conteúdos que te ajudam a relacionar o funcionamento cerebral com os aspectos da linguagem, da comunicação, das funções executivas, das habilidades acadêmicas. E na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre dislexia. Bom, e como eu sempre acredito que é a gente conhecendo a função, é porque a gente estimula e reabilita ela, certo? Então, a gente tem que dominar esse processo de função. Esse vídeo de hoje, ele não é sobre a neurofisiologia da leitura. Vou deixar aqui no link da descrição, um link aqui na descrição, que é justamente uma aula anterior a essa, que eu já passei e detalhei sobre a neurofisiologia da leitura. Portanto, uma aula essencial para você que trabalha nessa área ou que é um curioso aí pelo funcionamento cerebral. E na aula de hoje, portanto, a gente vai falar um pouco sobre dislexia. O que é essa dislexia, o conceito, que vem trazendo aí essa construção sócio-histórica, o que a ciência modificou em termos de nomenclatura, porque houve algumas mudanças, mas a raiz dela não mudou. E eu acredito fortemente que se a gente tem que entender disfunção, porque é disfunção que a gente estimula e reabilita, eu acredito firmemente que a gente precisa dominar o conceito, dominar essa fisiopatologia, dominar isso aqui, ó, gente, entender disso aqui. Queira ou não, gostem ou não, e ele, o DSM-5, é um grande direcionador para as nossas práticas clínicas, para as nossas avaliações, para os possíveis diagnósticos que a gente realiza aqui dentro do consultório. E falando em diagnóstico, a gente só consegue fazê-lo conhecendo muito bem desse indivíduo, muito bem dessa pessoa, muito bem desse funcionamento cerebral. E se a gente está falando de uma dificuldade relacionada ao processamento da leitura, a gente tem que conhecer e entender tudo que envolve o processamento da leitura. Bom, e a dislexia, hoje a gente sempre utilizou esse termo, dislexia, mas bem na verdade é que a própria DSM-5 trouxe um conceito novo, que é o que é utilizado hoje em dia, que são os transtornos de aprendizagem. E dentro desse guarda-chuva de transtornos da aprendizagem, a gente tem aí um dos critérios relacionados à leitura. Então, é importante entender que hoje a leitura ela é considerada um transtorno de aprendizagem. E é importante também, gente, isso eu friso muito e gosto muito de falar e bater muito nessa tecla, muito cuidado com esse diagnóstico. A dislexia, ela não é um transtorno comum, ela não é uma alteração de leitura comum, como a gente vê tantos diagnósticos aí de dislexia, quando na verdade são dificuldades graves, muitas vezes, de leitura, mas são dificuldades. A linha que separa essa grande quantidade, o número de dificuldades que às vezes uma criança tem, um adolescente tem para o transtorno, ela é tênue. Então precisa de ter muito cuidado ao fazer esse tipo de diagnóstico. Um outro ponto muito importante que você deve estar muito atento à sua prática é que nenhum desses diagnósticos ele deve ser feito sem antes o paciente passar por uma intervenção direcionada, uma intervenção específica para a sua queixa, para a sua dificuldade, certo? Somente após esse período que você pode falar de transtorno. Por quê? Por várias razões, mas a principal delas é que uma criança, um indivíduo que passa por terapia e ele começa a apresentar melhoras rápidas, digamos assim,
você já tem que ligar o pisca-alerta de que ele não tem um transtorno. Invariavelmente, indivíduos que têm algum tipo de transtorno, seja ele qual for, ele vai levar mais tempo para reabilitar, para melhorar, tá? Então, esse é um dos pontos muito cuidadosos que a gente tem que ter com esse diagnóstico. O outro ponto é se tem algumas dificuldades relacionadas à aprendizagem que estão associadas, como a gente vai ver aqui na aula, tá? Muitas vezes, o paciente que tem dificuldade de leitura, que recebe esse diagnóstico de dislexia, ele pode ou não apresentar outras dificuldades relacionadas às habilidades acadêmicas. E um outro ponto, não é o terceiro, mas eu lembrei agora, que é fundamental, gente. Não existe aprendizagem sem funcionamento cerebral. Não existe aprendizagem sem falar de habilidades cognitivas. Portanto, quando você avalia o seu paciente, você tem que ter muita clareza que você está avaliando habilidades neurocognitivas. Habilidades essas que dão suporte para o desenvolvimento das habilidades acadêmicas. E avaliar essa criança, esse adolescente, esse paciente como um todo. Uma anamnese muito bem detalhada, uma história clínica, história pessoal muito bem fundamentada, a primeira infância muito esmiuçada, porque ela sofre um impacto muito grande no processo de aprendizagem da leitura dessa criança. Porque aprender a ler não é igual aprender a falar. O cérebro precisa ser ensinado a ler. E para que ele possa ser ensinado a ler, essa primeira infância é muito importante, porque todo o ambiente, todos os aspectos sociais e a experiência prévia dessa criança com esse mundo da leitura, com esse mundo da letra, com esse mundo da palavra, é fundamental para refinar esse processamento da leitura, certo? Dito isso, vamos ao que interessa. Eu vou passar aqui alguns slides para ajudar vocês aí a visualizar sobre esse processo de dislexia, essa fisiopatologia da dislexia, e eu trouxe um conceito aqui muito bem específico do DSM-5, que é, como eu disse antes, transtorno específico da aprendizagem. Ela é classificada hoje dessa forma. A gente que já está aí na área há muito tempo, ela era sempre classificada como dislexia, dislexia do desenvolvimento e vários outros tipos de dislexia. Hoje ela está dentro do escopo dos transtornos específicos da aprendizagem. Eu trouxe aqui eu quis trazer mais uma vez essa frase que está aqui embaixo, ó, persistir por pelo menos 6 meses, mesmo que ainda tenha recebido intervenção específica. Então, o que eu falei no começo do vídeo? Cuidado com esse diagnóstico que você aplica sem antes o paciente passar por uma intervenção, justamente para você saber dessa evolução. Então, apesar dele ter recebido uma intervenção específica para dificuldade de leitura, o problema persistiu. Isso por mais de 6 meses. Então, é importante que nessa primeira avaliação você considere essa informação. Se ele ainda não passou pelo processo de intervenção, encaminhe ele para esse processo ou faça você mesmo e depois você reavalia esse paciente. Observe como vai estar sendo essa evolução, faça essas avaliações no decorrer do processo para que você tenha certeza. Porque, gente, laudo é muito sério, tá? O diagnóstico é muito sério. Uma vez dado, você não tira ele, tá bom? E dentro dos transtornos da aprendizagem, o que está falando lá? Gente, isso aqui é básico, tá? Isso aqui é o mínimo para você ter total clareza do que você está realizando e investigando. Então, dentro do transtorno específico da linguagem, lá tem 4 tópicos. Pelo menos um deles, estando presente, é considerado transtorno específico da aprendizagem, segundo o próprio manual. Então, o que é considerado? O primeiro, dificuldades de aprendizagem no uso das habilidades acadêmicas, especificamente a leitura.
Habilidades acadêmicas abaixo do esperado para a idade, iniciar os anos escolares, mas também não se manifestar até antecederem, perdão, iniciar os anos escolares, mas podem não se manifestar até excederem as capacidades individuais. O que que isso significa? Ele tem a dificuldade, ele apresenta essa dificuldade de aprendizagem, mas ela só vem a manifestar quando, por exemplo, ele completou o seu desenvolvimento neurocognitivo na primeira infância, quando ele, por exemplo, terminou ali, ele foi alfabetizado, passou alguns anos, que inclusive você tem que tomar muito cuidado, porque só elencando aqui essa letra C, um exemplo prático. A criança ela é alfabetizada ali com 6, 7 anos. Cuidado com esse diagnóstico de dislexia com 8 anos, com 9 anos, com 10 anos, tá? Liga muito esse pisca-alerta, porque você tem que esgotar essa evolução individual. Você tem que esgotar, esse paciente tem que chegar a um ponto que não. Agora não se justifica porque ele se desenvolveu, tá? Ele chegou no limite das suas capacidades. Então, muito cuidado com esses diagnósticos. Por quê, gente? Um ponto importante, a gente às vezes recebe crianças aí com 8, 9 anos de idade no consultório, as mães desesperadas com o encaminhamento da escola, afirmando que essa criança tem dislexia. Essa criança hoje, de 8, 9 anos, ela em 2020, 2021, ou seja, 4 anos, ela tinha quantos anos? 4 anos, 5 anos. Então, atente a esse marcador temporal, porque, querendo ou não, o período pandêmico influenciou e muito, essa a aprendizagem dessa criança, tá? A socialização dessa criança e a ida dela ao mundo acadêmico, para que ela pudesse desenvolver essas habilidades acadêmicas, tá? Então, muito atenta a essa linha temporal para subsidiar não só a sua avaliação, mas a sua intervenção, tá? Então, se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo para você, mas essa letra C é justamente sobre isso. Ele pode iniciar os anos escolares, mas podem não se manifestar neste primeiro momento, tá? E D, as dificuldades de aprendizagem não são explicadas por outros déficits, acuidade visual, acuidade auditiva, algum outro tipo de transtorno de atenção, por exemplo, TDAH, enfim, não se explica essa dificuldade acadêmica de aprendizagem, perdão, sem por outros déficits, ok? Então, ele tem que ver de forma isolada. Aí, o que que eu separei aqui? O que que a APA, que é a Associação Americana da Psiquiatria, que a gente tem também acho que é a Associação Brasileira de Dislexia, o que que caracteriza essa dificuldade, essa leitura disléxica, né? A gente sempre, eu sempre falo, e é importante a gente associar e lembrar que o processamento da leitura, ele é dependente do processamento fonológico. Tanto do ponto de vista de reconhecimento sonoro, decodificação sonora, identificar e fazer essa relação, essa conversão fonema e grafema. Então, vamos imaginar, se uma criança com dificuldade de processamento fonológico, ou seja, pega uma palavra ou ele pega uma frase, ele tenta ler, ele não consegue fazer essa conversão fonológica entre sons e letra. Ele consegue reconhecer essas letras de maneira isolada, ele consegue reconhecer e fazer relação fonema e grafema de maneira isolada, mas ao unir essas letras, ele não consegue, ele tem muita dificuldade de fazer essa decodificação enquanto palavra. O que que a gente tem como consequência? Uma leitura muito lenta, uma leitura com muito esforço. Via de regra, eles têm muito apoio com o dedo, eles ficam muito perto da folha, eles demoram muito tempo a fazer a leitura de uma palavra, se for casos mais graves até mesmo de frases, porque ele não reconhece, gente.
Esse nome, dislexia, ele vem das gnossias. Ele vem do sistema percepto-visual. O que que acontece no cérebro? Eu vejo uma palavra, sei lá, referência que está aqui, referência, eu olho, o meu lobo occipital, ele fez a imagem visual, ele identificou que é alguma coisa. E logo mais vocês vão entender qual que é essa relação visual de letras e de palavras que é feita nesse lobo occipital. O lobo occipital é o nosso córtex visual primário. Ele só identifica, ele recebe o estímulo e ele identifica, nossa, isso é letra, isso é uma face humana, isso aqui é uma imagem, isso aqui é um objeto. E ele identifica. Essa imagem, ela precisa ser interpretada, ela precisa de ser reconhecida. O que que é reconhecer? É conhecer duas vezes. Eu só reconheço aquilo que eu conheci previamente. Assim é o mundo das letras e das palavras. Quando ele junta essas letras para formar uma palavra, é a hora que ele tem dificuldade em reconhecer, trazer isso para o campo perceptual dele. Se ele tem dificuldade de trazer isso para o campo perceptual, que não é visual, identidade, de identificação, já é algo mais superior, ele passa a ter dificuldades para interpretar aquilo que ele está lendo, seja palavras ou seja frases. E imagina, se ele tem dificuldade de ler e decodificar palavras, para ele vir a compreender uma frase é muito mais difícil, porque o que que é dependente ali da leitura? O que que precisa para uma leitura de frases mais extensas ou de texto? Além da decodificação grafema-fonema, você precisa de funções neurocognitivas superiores. Você precisa de memória operacional, você precisa de controle inibitório, você precisa de atenção, você precisa de acessar o léxico daquela palavra, certo? Então, imagina que todo esse processo inicial dele tá difícil, tá prejudicado. Então, ele vai ter como consequência essa leitura mais difícil, essa leitura imprecisa, essa leitura mais lenta, dificuldades na compreensão, dificuldades no output gráfico, que é escrever, principalmente com relação aos erros gramaticais, erros ortográficos. Ele vai ter dificuldade nessa fluência, se ele lê lento, se ele tem dificuldade em decodificar grafema e fonema, como que ele vai processar de forma fluida e rápida essa, essa leitura, tá? E em muitos casos, como eu disse no começo, essa relação com números para o paciente também é difícil. Eles podem vir acompanhado de uma dificuldade aritmética relacionada ao reconhecimento de número, ao senso numérico, a resoluções de matemática simples, problemas matemáticos, então, nem se fala, porque a gente já vai estar falando de interpretar textos também. Então, são dificuldades que você tem que pensar lá no começo. Qual que é a base da dislexia? Perceptiva visual. No campo das gnossias, se ele tem dificuldade em reconhecer letras e palavras, então a gente tem que trabalhar de maneira que este cérebro processe essas informações. Experienciar este cérebro de maneira diferente, tá? E vocês vão entender o porquê disso. Então, características básicas da dislexia: precisão ruim na leitura, velocidade muito lenta e comprometimento na compreensão. Quanto mais lento ele processa a informação, mais se perde dentro da memória operacional, mais difícil é para ele compreender uma frase ou mesmo um pequeno texto, tá? O que que acontece nesse cérebro, que é onde eu quero que vocês entendam? A gente tem uma citoarquitetura da leitura,
Mais uma vez, clica no link aqui da descrição para vocês assistirem toda a aula de neurofisiologia da leitura. Aí lá eu destrincho toda a citoarquitetura da leitura para vocês. Mas aqui, para a gente retomar rapidamente, nós temos várias setas de via dupla. E olha só que interessante, a gente tem uma só que vai para um lugar. Lobo occipital posterior, lembra, ele vê, ele identifica algo. E aí tem uma outra área entre a junção do lobo occipital anterior e lobo temporal posterior, que é o giro fusiforme. Esse giro fusiforme, por que que ele é um giro? Ele faz uma curva aqui. Esse giro fusiforme que começa, que ele se estende por toda a base desse lobo temporal, mas o principal dele tá aqui, ó. O principal dele é que ele pega toda essa informação do córtex occipital e qual que é a importância dele aqui? Aqui ele tem três bases visuais muito importantes. O reconhecimento de imagens, que vai ser enviado mais anteriormente para o lobo temporal e depois para o hemisfério direito. Reconhecimento de faces familiares. Olha, não, aqui eu vi o rosto de alguém. Vai lá e vai encaminhar essa informação para o hemisfério direito, porque isso é prosopagnosia, capacidade em reconhecer faces humanas. E um outro item que é fundamental relacionada a esse giro fusiforme, a essa região, a famosa caixa de letras, caixa das palavras, muito conhecida, comum para todo mundo, independente da língua materna, existe isso aqui para todo mundo. Então, o córtex visual, ele olha para aquele texto, olha para aquela palavra, ele identifica que viu algo e encaminha para essa região, para ela ser processada. E aqui a gente está falando de uma outra área muito importante, que é a região de reconhecimento fonológico, e mais duas áreas relacionadas ao córtex anterior, frontal, que é o giro frontal inferior e o giro pré-frontal sensorial, ali, motor. Então, ele precisa de todo esse mecanismo acontecendo para se ler em voz alta. Ler uma palavra em voz alta. Ai, não vai ler em voz alta. Então, ele não vai ser enviado para as áreas anteriores, tá? Porque, gente, quando a gente fala desse processamento fonológico relacionado à leitura, se eu falar para vocês a palavra mesa, automaticamente, além da imagem de mesa, vocês imaginaram a palavra escrita. Esse é o poder de você ter condições de fazer esse reconhecimento fonológico, essa conversão desse input auditivo da palavra, passar por todo o processo de léxico fonológico, léxico semântico e depois o output, seja gráfico para escrever essa palavra que eu ditei, que eu falei, ou seja para repetir. Percebe que embora sejam estímulos diferentes, se eu falar a palavra mesa ou se apresentar a palavra mesa, ela vai convergendo para o mesmo ponto, seja para uma cópia, seja para o ditado, seja para a leitura em voz alta. Ela precisa de reconhecimento fonológico, ela precisa de acessar esse léxico fonológico, precisa de fazer essa conversão fonema-grafema, precisa de fazer esse acesso ao léxico semântico para então você ter esse output, seja gráfico ou seja verbal, que seria a fala. Então, é muito importante você entender esse processo de dificuldade. E aqui a gente está pincelando informações importantes para vocês terem uma base melhor sobre esse processamento da dificuldade de leitura, do transtorno de leitura, que é a dislexia, tá? Como trabalhar isso? Então, antes rapidamente de eu falar sobre como trabalhar, vamos falar rapidamente sobre como avaliar. Tem protocolos específicos, eu gosto muito de usar o PROLEC, mas
Como eu falei no começo, é preciso que vocês avaliem as habilidades neurocognitivas que dão base para essa habilidade de leitura. Como que você vai raciocinar sobre isso? Pensando no processamento da leitura. Então, eu já falei aqui várias vezes sobre esse processamento fonológico, eu já falei dessa conversão entre fonema e grafema, eu já falei da importância do input sensorial, se sendo auditivo, visual, porque ele vai precisar, às vezes, escrever, fazer um ditado. Então, trazer esses elementos para a sua avaliação. Tem protocolos específicos para isso. Então, é importante, inclusive, avaliar aspectos cognitivos para você descartar qualquer outro tipo de transtorno ou tipo de dificuldade que venha a ter. Então, vou falar para vocês basicamente como que eu faço na minha prática. Então, eu sempre avalio aspectos atencionais, eu sempre avalio aspectos da memória operacional fonológica, que é importantíssimo. Avalio nomeação. Por quê, gente? A gente falou de algumas características da dislexia, mas quais são as outras características secundárias a essas alterações? Redução de vocabulário, dificuldade no discurso, dificuldade na produção de sentenças relacionada ao processamento sintático. Então, é importante avaliar nomeação, fluência verbal livre, fluência verbal por categoria semântica, de repente até a categoria fluência verbal fonêmica, FAS. É importante avaliar alguns elementos das funções executivas de planejamento, principalmente de controle inibitório. É muito importante avaliar também memória operacional. E, obviamente, que é uma avaliação que você não pode deixar de fazer relacionada à leitura e à escrita. Ditados de palavras, ditados de frases, leitura, marcar o tempo dessa leitura, calcular o índice de fluência de leitura dessa criança, desse paciente, avaliar a interpretação, tanto por meio do reconto de histórias, ouvindo uma história, quanto lendo, se for possível. A gente sabe que não é, então você precisa de contar a história, ele recontar e ele interpretar, né, algumas perguntas, você fazer algumas perguntas relacionadas a essa história para ele ver se ele interpretou. Então, são vários aspectos importantes. O que que você não pode deixar de avaliar? A linguagem, os aspectos de emissão, os aspectos de recepção, aspectos atencionais, aspectos executivos, principalmente memória operacional, entra aí a memória operacional fonológica, entra controle inibitório, dentro da memória operacional fonológica, avalia o processamento fonológico, repetição de palavras e pseudopalavras, ditado de palavras e pseudopalavras. Conheça como esse paciente está processando a informação. Conheça como esse paciente está processando a leitura. E aqui, eu acho que talvez eu trouxe um exemplo aqui de terapia para você fazer com o seu paciente, dividida em partes. Então, na primeira parte, ali de 5 a 10 minutos, aquecimento e conscientização fonológica, então trabalhar a percepção dos sons da fala e a relação grafema-fonêmica, com vários exemplos aqui de segmentação de palavras, de rimas, de identificação de sons iniciais e finais, decodificação de palavras e leitura silábica entre 10 e 15 minutos. Qual que é o objetivo dessa atividade? Melhorar a habilidade de reconhecer e juntar sílabas. Cada uma dessas partes, inclusive, você pode destrinchar ela e cada uma virar uma sessão, tá? Leitura silábica, flashcards com palavras, cartões de sílabas, leituras de palavras segmentadas. E essas palavras segmentadas, sempre que vocês forem trabalhar, use o apoio rítmico,
tá? Para ele ter um feedback auditivo também, para ele é muito importante. Fluência de leitura de 10 a 15 minutos. E um detalhe, gente, toda terapia, para todo paciente, tem que pensar em metodologia, começando do mais simples para o mais complexo. Porque aqui nessa atividade, qual que é o objetivo dela? Melhorar a velocidade e precisão. Você não vai dar um texto para ele ler. Então, você vai começar com palavras muito simples, textos muito simples, leitura repetitiva. Se possível, faça bombardeio auditivo com palavras-alvos para essa criança. Leitura com entonação, utilizando o suporte de um outro hemisfério muito importante para a linguagem, que é o direito. Jogos de leitura para tentar dinamizar e tornar lúdico essa atividade. Então, atividade simples que vocês podem aplicar facilmente aí com os seus pacientes no consultório, transformando inclusive cada etapa delas, desse exemplo que eu dei para vocês, em uma sessão de terapia, por exemplo, tá? Então, para a gente recapitular, qual que foi o objetivo dessa aula de hoje? Trazer conceitos básicos e simples relacionados à dislexia. Se você não souber o básico, não adianta querer ir para um nível maior, que você vai ter muita dificuldade. Entenda que a dislexia é uma dificuldade perceptual, percepto-visual. E você precisa de identificar em qual etapa dessa percepção que ela tem dificuldade. Lembra que o lobo occipital identifica o que você vê. No entanto, ele vai levar para uma outra área mais anterior, se ele ver letras e se ele ver palavras. O giro fusiforme é super importante para esse processo. Assim como o léxico fonológico e o léxico semântico são fundamentais para o processamento da leitura acontecer. Se está alterado, você vai ter, a criança invariavelmente, ela pode ter dificuldades aí na sua leitura. Mais uma vez, eu peço, clica no link que está aqui na descrição para você ter acesso à aula de neurofisiologia da leitura, para você fazer mais sentido ainda a aula de hoje. Clica aqui no curtir, no se inscrever e no compartilhar para esse vídeo chegar a mais pessoas. Vejo vocês na próxima semana. Até lá!